Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, acorda, vaquinha. Esqueci agora a letra da música. Eu canto essa música. Bom dia, Cândida. Eu canto essa musiquinha todo dia para meus cachorros, assim que eu acordo. É aquela música, bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Aí no final eu troco os nomes, né? Então quando é o Nescau eu falo, acorda o Nescau e a vaquinha. Quando é o Pode, eu acordo o Pode e a vaquinha. E com agora a Cacau, acorda a Cacau e a vaquinha. Aí eu esqueço na hora de cantar normal, eu esqueço agora a letra da música. Cândida, eu já te chamo, eu vou fazer apenas uma introdução e a gente já vai trocar figurinha, tá bom? Gente, como o tempo... A gente acaba falando do tempo, né? Na verdade, o tempo ele é a gente que tá passando, mas de qualquer maneira, tá passando muito rápido. Hoje já é quinta-feira. Na minha cabeça... Essa semana, a gente ainda ia ter mais a última semana de novembro. E nós estamos na última semana de novembro. E aí no começo da semana eu falando com uma cliente, né? Eu falei, não, porque daí semana que vem a gente vê, é a última semana de novembro. Então sabe quando a cabeça tá desconfigurada em relação ao tempo? Tá passando realmente muito rápido. Na verdade a gente tá passando muito rápido no tempo, né? Então quinta-feira aí já... Enfim, o assunto de hoje da live, beleza, Cândida, o assunto hoje da live é sobre comportamento empreendedor. E comportamento empreendedor, a gente vai fragmentar esse assunto. Primeiro a gente vai entender o que é comportamento e depois a gente vai entender o que é empreender, né? Comportamento, ele é um resultado, né? Ele é resultado de uma formação interna. Oi, Sônia, bom dia. Então, o comportamento, ele é a consequência de algo dentro da gente. Então, o comportamento, ele é um resultado. O comportamento, ele nasce na formação de hábitos, né? Então, como que isso estrutura os hábitos? Isso tem a ver com autoconhecimento, tá, gente? Então, assim, é um assunto que a gente está falando hoje que impacta literalmente na atitude das pessoas. Por isso que é um assunto que pode ser dito dentro de algo voltado a marketing, finanças, administrativo, autoconhecimento, porque ele é intrínseco a todo mundo. Então, a primeira coisa é entender a formação de hábitos. Isso é uma forma, bom dia, Laura, de autoconhecimento. Como que nasce um comportamento? O hábito, né? O hábito, ele tem estrutura em 3 pilares, tá? Primeira estrutura, o primeiro pilar que sustenta a formação de hábitos é a informação, porque tudo é informação no ambiente, tá? Que informação? Uai, como que eu posso saber que isso daqui é uma caneca? Porque o substantivo, né, o batismo desse objeto que se chama caneca, esse substantivo, essa substância, ela é uma informação. Então, a partir do momento que eu entendo que essa informação relacionada a esse objeto, todos os objetos semelhantes eu vou tratar como caneca, né? E aí existem as variações de xícara, copo, mas a informação, ela é energia, né? Então é algo até mais profundo se a gente for analisar. E quanto mais a gente entende essa profundidade, melhor a gente lida, né, com as coisas que a gente faz no dia a dia. Porque as coisas não ficam rasas, elas têm mais profundidade. Isso faz com que a gente até tenha um pouquinho mais de envolvimento com as coisas. Então eu percebi que quando eu busquei mais conhecimento, principalmente de como a gente funciona, como que funciona um hábito, eu me aproximei mais das coisas. E assim, eu tento não perder isso na rotina, né? Enfim, então a primeira estrutura é a informação, porque tudo, gente, é informação. Existem pacotes de energias no nosso ambiente e a gente traduz isso através da luz, né?
Então a luz, a gente só consegue enxergar as coisas por conta da luz, que são fótons de energia. E aí quando é captado pelos olhos, né, transforma a informação lá dentro do cérebro e a gente começa a enxergar. E o mesmo acontece pela audição, né, as ondas sonoras. Então, entra a biologia, entra a física, entra a química, no entendimento de como a gente funciona, porque a gente é lindo, tá? Segundo pilar, o ambiente. Então, toda informação configura a gente, configura os nossos hábitos. E o ambiente, ele interfere muito, porque o ambiente é como se fosse o lugar que a gente mais está tendo carga informacional. É por isso que a organização no ambiente ela é extremamente importante. A organização com que você faz é extremamente importante, porque você pode não ter consciência da desordem, mas a desordem é uma informação, que muitas vezes é você que está projetando, né? Então, se a gente for analisar mais a fundo, é algo muito bonito de se estudar, né? E esse assunto eu não abordo no marketing, tá, gente? Hoje eu só estou falando aqui na live, até porque a gente está falando de comportamento, tá? Mas a partir de 2021 eu vou lançar uma consultoria focada no autoconhecimento que se chama Matrioska, porque eu sinto que muitas pessoas buscam autoconhecimento, assim como eu também busco, mas as pessoas não se aprofundam. E aí elas acabam adquirindo mais uma vez coisas paralelas, como se fossem remédios. E assim, o objetivo também não é salvar todo mundo, mas dar um pouquinho mais de carga para quem quiser buscar mais conhecimento de forma organizada, né? O terceiro pilar são pessoas, porque nós somos seres sociais, nós humanos somos mamíferos. E mamíferos são seres sociais, então a gente tende a atrair e conviver pessoas que vibram aproximadamente aí junto com a gente. E aquela famosa frase, né? Diga com quem tu andas, eu te direi quem és. Ela de fato funciona, porque a gente acaba tendo influência de pessoas ou influenciando pessoas, porque nós também geramos informação, né? Então, o que vai determinar se eu absorvo o seu impacto no outro, aí já entra num outro nível de informação, mas no geral funciona assim. Então, o hábito, ele é estruturado, e isso acontece de forma automática, porque imagina o seguinte, o cérebro, ele precisa economizar energia. Então, qual que é a seguinte formação comportamental? Tudo aquilo que você repetidamente fizer, automaticamente será. Então, quando você se envolve demais com algo, aquilo tende a se tornar o quê? Mais fácil, porque é familiar, né? Então, a partir do momento que é familiar, está codificado em você que é um padrão. Cachorrinho comendo papel, essas horas. Isso, gente, é algo interessante de analisar porque funciona no nível inconsciente automático. Por isso que o processo de aprendizado ele tem que ser conduzido. Senão você acaba adotando informações erradas que vai gerar um comportamento irregular. Quer um exemplo? Dirigir. Muita gente acaba não dando seta, é incrível, né? Em Cosmópolis acontece, acho que em Campinas também acontece, acho que toda cidade acontece, o bendito que não dá a seta. O que é a seta? Eu estou me comunicando, eu vou virar nessa rua aqui. A partir do momento que você não se comunica, você não está avisando o outro que você vai fazer aquele movimento. E aí você pode ocasionar um acidente, né? Só que a pessoa, ela não criou o hábito de dar seta, ela não se educou em dar seta. Então, para ela, aquela informação que pode ser importante no meio social não está codificado. Então, ela vai ter que, todas as vezes que ela for virar, ela tem que se monitorar. Por isso que o aprendizado, ele leva um tempo, a gente precisa de envolvimento com as coisas por um período, para que o corpo assimile aquela carga informacional. Então, é a repetição
que vai te educar. Porque o hábito, ele tem esses 3 pilares, porém ele se condensa na repetição. Então não é vendo uma vez, lendo uma vez, que você vai ter o hábito de fazer algo. E esse hábito de fazer algo é o que a gente chama do comportamento, ou seja, o resultado da repetição é o comportamento. Então, quando a gente quer ter novos hábitos, a gente está numa guerra interna. Porque você vai gastar energia para trocar aquela informação que já está assentada dentro de você por uma nova. Então, quanto tempo leva para se criar um hábito novo, do zero, tá? Existem muitos estudos. Eu prefiro ficar com um tempo aí de 3 meses no mínimo, para isso continuamente, ou seja, são 90 dias consecutivos se envolvendo com aquilo para que aquilo comece a se interiorizar em você. Tem gente que pode interiorizar com menos tempo, tem gente que pode interiorizar com mais tempo. Porém, bom dia, Ana. Porém, é uma média, tá? Então, eu prefiro sempre ficar aí pelo menos com os 90 dias. Isso para tudo, tá, gente? E a troca de um hábito? Pode colocar mais 90 dias, porque você vai se sabotar. Vai ter sabotagem, você vai precisar de um tempo maior. E é por isso que a gente precisa estar presente em tudo que a gente está fazendo, porque você está monitorando. Com o tempo, aquilo se torna o quê? Natural, né? Então, gente, ter um comportamento legal para tudo que você quer, você tem que entender a estrutura da formação de hábitos. Senão você não muda aqui, porque você tem que trabalhar nesses 3 pilares, tá? Então, vou dar um exemplo do dia a dia. Eu quero começar a praticar atividade física. Ok, você tem uma intenção. Aí você vai ter que se envolver com isso durante um período de tempo. Então, você vai ter que ter um ambiente que você possa executar isso. Você tem que ter informações sobre isso, então é onde entra às vezes estudo, pesquisa, e aí você vai ter que conviver com pessoas que praticam isso. Então, por isso que muitas vezes, para algumas pessoas funcionam mais pagar uma academia, porque já é um ambiente propício para aquela situação. Quando a gente vai criar a parte, a gente tem algumas dificuldades de fazer sozinho, por quê? Os pilares não estão completos, então a sua guerra de formação de hábito ela é muito maior, mas sim, é possível ser feito. E quando você não tem referência nenhuma, por exemplo, vamos imaginar que você quer aprender inglês, então você tem que ter informação sobre isso, criar um ambiente para isso, então tem que ter um lugar para estudo, criar uma rotina para aquilo, porque você está se educando, então tem que trazer para a sua rotina. Mas você não tem referência de pessoas, você vai começar sozinho, como autodidata. Para você vai ser muito mais trabalhoso, tá? Só que você tem de ser a pessoa de referência no ambiente. Então, se você está dentro de uma família que ninguém fala inglês e você quer falar inglês, dificilmente esse ponto, esse pilar do hábito vai influenciar você. Mas com o tempo, você vai se tornar esse pilar para as outras pessoas. Então, entendendo isso, gente, faz com que a gente nos ajude a fazer a mudança que a gente precisa. Acaba sendo um pouco, vamos colocar assim, complexo, talvez no começo, à primeira vista. Só que quando você se entrega a esse conhecimento e interioriza ele, parece que abre um novo mundo para você. Aí você acaba entendendo muita coisa. Agora eu vou dar um outro exemplo. Então o hábito está aqui, certo? Vamos aqui para um micro-ondas. Quem tem micro-ondas aí? Se você for esquentar qualquer coisa no seu micro-ondas, você colocou no micro-ondas, colocou lá 2 minutos. Tudo bem? Ligou. Ele vai rodar os 2 minutos. Só que você estava com a cabeça no mundo da lua e você colocou um prato e colocou uma colher. E aí você vai ligar os 2 minutos. O que pode acontecer? O que vai acontecer? Ele vai rodar ou não? Escreve aí para mim quem está ao vivo. Quem sabe, fala ao vivo, hein?
que vai acontecer se eu ligar o micro-ondas com uma colher dentro? Vamos lá. Laura, Ana Paula. Quem ousa? Vai rodar, exatamente, ele vai rodar. Só que vai dar um piti, né? Porque existe uma informação ali dentro que não é própria para aquele ambiente. E pode ser que ele estoure, que ele exploda, sei lá, né? Mas ele vai rodar. Isso é o paradigma, gente. O que é um paradigma? O paradigma, ele é o play para o hábito rodar. Então, quando a gente lida com alguma coisa externa, por exemplo, uma dificuldade, por exemplo, uma venda. Nossa, não sei vender. Dentro de você existe a formação de hábitos para aquele ponto. E aí o paradigma vai falar assim, ó, falta de conhecimento, eu preparo para vender. Aí seu sistema vai rodar. Como resultado, o comportamento do tipo, não sei vender, não quero vender, tenho medo de vender. Só que esse paradigma pode estar amarrado com o paradigma do tipo, não quero ganhar dinheiro, não quero responsabilidade, prefiro ficar onde eu tô. Então, como a gente não se conhece, né, muitas vezes a gente não interpreta os fatores externos dentro da gente, tá? Por isso que o autoconhecimento ele é importante. Primeiro, para a gente identificar as sombras que estão já adotadas dentro da gente, dentro do nosso processo. Então, a gente muitas vezes trava perante muitas situações porque a gente não identifica as sombras que impedem da gente ter um comportamento perante qualquer situação. Em qualquer situação de ameaça, o ser humano ele tem dois caminhos, fuga ou ataque, ponto. Só que se ele está fugindo, tem que ver o que está programado, que ele está programado para ele fugir. Se ele está atacando, ele está programado para atacar. Porém, se a gente desestruturar, a gente consegue encontrar a raiz muitas vezes desses comportamentos perante muitas coisas. Então, quando a gente olha para o mercado, quando a gente olha para o marketing, muita gente traz sombras de coisas que muitas vezes tem que resolver até em terapia. Só que pela pessoa nunca ter se colocado num processo organizado, ela não identifica os gaps. Por isso, gente, que é tão importante estar dentro de processo. E ter profissional, claro, que enxergue isso, né? Porque tem muita gente que fala, são especialistas, mas de pontos isolados. Quando não se tem uma base, você adquire tudo solto, mas isso não dá constância. Quando você entra num processo organizado, você vai para os mesmos especialistas, mas você está colocando a ordem na casa. Isso dá a segurança da gente tomar decisão, da gente andar para frente, tá? Então, comportamento está dentro de nós. Tudo, a gente precisa do comportamento, porque é ele que faz o movimento. É ele que freia ou faz você avançar. E para você identificar esse avanço, você precisa se autoconhecer. Agora vamos falar do empreender, porque hoje o tema é comportamento empreendedor. Então, comportamento está claro para quem está ao vivo? Que o comportamento ele é resultado de uma cadeia de dados que tem dentro da gente, que nasce lá no hábito. Aí depois tem o paradigma, ainda tem mindset, ainda tem outros níveis, tá? Mas o comportamento ele é o resultado do todo, de toda a programação. Roda e depois explode. Agora vamos falar do que é empreender, tá? O que significa empreender? A palavra empreender. Alguém aqui já buscou a etimologia dessa palavra? Eu busquei. Empreender significa o seguinte, gente. No começo, vamos colocar assim, há um tempinho atrás, até na época, há uns 500 anos atrás, 600 anos atrás, a Europa, por exemplo, ela estava desbravando outros continentes. Foi assim que o Brasil foi descoberto, as Índias foi descobertas, assim sucessivamente. Então, existiam pessoas que precisavam se lançar ao mar.
Pensa o seguinte, se eu não me engano, eu posso errar o nome, mas eu não estou errado na história, então depois vocês veem o nome, tá? Se eu não me engano, foi Vasco da Gama, ele tinha 23 anos quando ele foi fazer exploração marítima. Gente, 23 anos. Com 23 anos, deixa eu ver onde é que eu tava, não sei. Mas com 23 anos, eu acho que eu não tinha nem saído de casa. Eu tinha saído de casa. Vasco da Gama se jogou ao mar, se lançou ao mar para desbravar, né? 23 anos, mas antigamente 23 anos é quase 50 anos, né? Hoje que a gente tá melhorzinho. Então você pensa o seguinte, não era qualquer pessoa que saía para explorar os mares, né? Existiam aí as campanhas para explorar e os governos das repúblicas da época investiam para que as pessoas, olha, vamos descobrir o que tem aí. Quem assistiu a série Vikings do Netflix vai ver exatamente essa coisa nórdica, só que é muito mais primitiva. Do quanto existiam muitas vezes lendas, né, da cultura, que tipo, o que tem depois do mar? Nossa, não existe, só existe para esse lado não existe nada. E existiu alguém que foi para o lado contrário porque ele queria explorar, o que tem lá, né? Esse comportamento, olha só, essa atitude, essa ação, ela era vista como algo diferente. Então, essa coisa de se lançar ao desconhecido, de ir em busca, porque você coloca a sua própria vida em risco, né? Você não sabe o que vai encontrar. Você literalmente se joga para poder explorar. Então, esse comportamento era identificado como entrepreneur. Era mais ou menos, ele nasceu no francês, entrepreneur, seria tipo intermediador, né? Era alguém que fazia ponte com outros mundos. E aí, do francês vai indo história, entrepreneur é empreender. Empreender significa lançar-se ao mar, literalmente. E as pessoas se lançavam ao mar para o quê? Para poder criar pontes com novos mundos. Então não é qualquer pessoa que tem essa atitude, porque empreender é uma atitude e não tem a ver só com os negócios. Existe estudante empreendedor, existe donas de casas empreendedoras, existe empresários empreendedores, porque empreender não é um CNPJ, é um comportamento além do comportamento. É um upgrade do comportamento. Então, quando a gente tem uma atitude empreendedora, um comportamento empreendedor, é aquela ação além do comer, beber, dormir, se reproduzir e pagar as contas, gente. É muito mais. Então, assim, se perdeu no tempo, porque, digamos que assim, as coisas vão perdendo valores, talvez, na sociedade, porque tudo é tudo e nada é nada, mas a gente tem história para estudar, né? E eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando meio chatinho, a gente começa a ficar um pouquinho mais, não, vamos ver como isso funciona. E eu sou meio chata mesmo, a Ana colocou assim, Sueli e suas etimologias. Gente, eu já tô indo pra terceira idade, eu já sou aquela pessoa que eu quero saber como esse mundo é feito. Então, assim, o tempo que eu tenho, eu uso para explorar a informação, porque é isso que dá mais peso até para minha existência. Porque uma coisa é certa, eu não vim aqui só de passagem, eu vim aqui para entender, eu quero entender. Porque quando eu for, pelo menos eu passei, não foi raso, né? Foi aprofundado. Então eu tento realmente entender até para poder ter condições de fazer uma live e explicar alguma coisa para vocês, né? Isso traz mais significado para a vida, porque parece que comportamento é algo simples, empreender é algo simples, mas não, eles têm a profundidade, né? E é por isso que a gente precisa resgatar isso. Esse comportamento empreendedor, ele precisa nascer de dentro para fora, para você explorar. Quando você é explorador, gente, pode ir? Quer? Você não fica preocupado, eu não sei se eu vou vender, eu não sei se vão comprar. Foda-se tudo, você vai explorar. Porque se um não quer hoje, você tem que continuar fazendo o seu mercado. Então, empreender é explorar o mercado.
de todas as formas, não ficar choramingando não. Você tem que pensar que quem ficou choramingando não se tornou Vasco da Gama. Quem ficou choramingando não se tornou Dom Pedro. Quem ficou choramingando não marcou, não aparece na história. Por quê? A história não tem lugar para quem fica de mimimi. Quem é empreendedor precisa ir para o mundo, né? E assim, eu digo isso, gente, porque reclamar é um comportamento de quem está programado para reclamação. Eu tento, sinceramente, todas as vezes eu me monitoro para não reclamar. Por quê? Se eu estou reclamando, é porque eu estou de mimimi. Se eu estou de mimimi, eu não estou fazendo o que precisa ser feito. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas. E a gente tem que enfrentar nossas sombras de frente mesmo. Senão a gente não avança, a gente não aprende, a gente não ensina, a gente não muda, a gente... Então, aí você passa pelo mundo só para comer, beber, dormir e se reproduzir. O que faz parte já da nossa existência, mas como ser humano, a gente tem ainda outras necessidades, como a realização. E ser realizador requer você ser desbravador, requer você se jogar ao mar, ao desconhecido, enfrentar seus medos, enfrentar suas sombras. Mar calmo, gente, nunca fez bons marinheiros, não. Porque quem quer mamata não entra para a história. E não é só questão de entrar para a história, do tipo, nossa, eu quero ser lembrada pelo mundo. É você, no final da sua vida, é você no seu leito de morte olhar para trás e falar, você fez tudo o que você poderia fazer? Você buscou? Você perguntou? Você explorou? Porque existe, né? Não sei se vocês sabem, tem até uma literatura aí que fala dos 5 maiores arrependimentos das pessoas no leito de morte. E acredite se quiser, os maiores arrependimentos têm a ver com as coisas que elas deixaram de fazer, de enfrentar, de viver no dia a dia e como desafio de vida também. Bom, e pra gente não ficar só nessa questão, deu para entender o que é comportamento empreendedor? Pelo menos na minha percepção é isso, tá? É ser desbravador. Vamos falar de um outro contexto. Hoje a minha convidada é a Cândida, ela vai se apresentar melhor, porque né, nessas horas a gente esquece, o que a Cândida faz mesmo, qualquer classificação, ela vai se apresentar, e a gente vai falar um pouquinho disso, porque a Cândida, ela vivencia um desafio, né, também, desse comportamento empreendedor dentro de um outro contexto. Então, bora lá, Cândida. Chamando, 1, 2, 3, foi. Canequinha do marketing. Bom dia. Bom dia, Cândida. Não, aí tá saindo som. Aquele delayzinho de Ah, tá, mas tá. Não Mas tá a gente- abafado, né? Você fala, eu falo, com calma, a gente pergunta. Respira. Oi, Ana. Oi, mulheres. Oi, Suelen. Obrigada por deixar eu falar um pouquinho. Eu sei lá o que você vai fazer comigo, mas eu tô aqui. Cândida, comece se apresentando. Qual que é seu desbravamento no mercado? Você veio Bom para desbravar. dia. Tá bem chiadinho. Eu não sei se é por aí, Suelen. Tá um barulho horrível. Eu vou tirar o fone que tá horrível. Acho que é o seu que tá dando retorno para mim. Tá, peraí. Vou tentar Bom dia, deusas da mediação, dos caderninhos lá mais fofos do país. Então, quem sou eu? Eu prefiro Melhorou? falar que eu sou... Melhorou. Antes, eu sou Cândida, sou cuiabana. Eu gosto de falar da minha história porque, né, sou filha de ribeirinho, sou uma pessoa criada na beira do rio. E decidi estudar. A decisão não foi tomada pelos meus pais, foi tomada por mim, que minha família não é alfabetizada. Então, é só para vocês entenderem de onde saiu a Cândida empreendedora. Então, o meu primeiro empreendimento foi comprar um livro da Cinderela aos 7 anos.
tinha uma grana e falaram, olha, você escolhe o que você quer, porque a gente só tem esse dinheiro. Eu falei, eu quero um livro da Cinderela de capa dura. Então Que aí foi meu legal. primeiro empreendimento. E aí comecei a ler, estudar e fui nessa. E vi que o caminho era esse. Toda mãe falava assim para o filho, vai estudar. Minha mãe falava, para de estudar, vai se conectar, vai ser jovem, né? Vai brincar, vai ser adolescente, mas aí continuei, segui a vida, quebrando muitos paradigmas meus, da minha família, da sociedade. Fui para uma das melhores universidades do país, fazer doutorado, foi Brasília, UNB. Daí para frente eu abracei o mundo, né? Na sequência me tornei mãe, e aí, quanto mãe, eu vi realmente que eu falei, não, só a Cândida cientista não dá mais. Não dá porque realmente eu tive que encarar muita coisa durante a maternidade que até então, como você diz, né, Jung diz as sombras, outros dizem padrões, paradigmas, crenças limitantes. Então, a maternidade me fez, antes do empreendedorismo, olhar para isso. E aí começou essa empreitada desde 2012 a buscar livros e eu via, comecei a refletir comportamentos da minha família que eu sempre abominei, mas aí na educação do meu filho eu comecei a refletir isso. E aí eu falei, não, vamos buscar, porque se eu quero fazer mudança, tem que começar por mim. Então comecei a empreender, porque segundo investimento na vida foi o processo de terapia. Aí depois processo de leitura, muita leitura, muitos grupos, conversar com muitas pessoas. E tudo isso me deu mais repertório até para tratar da maternidade e cuidar de pessoas. Que até então eu estava muito em dúvida, né? Que eu sou uma cientista, quem já acompanhou minha história sabe que eu sou uma cientista hard, eu sou das engenharias, sou bióloga, mas trabalho com engenharia. Então, me defrontar com essa questão do autoconhecimento, falei, e agora? Eu estou me tornando muito amaciada, muito mimizenta, né? Porque eu passei a olhar as pessoas, o cientista, não mais como um produtor de dados, de informações, mas eu comecei a olhar, falei, nossa, essa pessoa tem uma dor, me empatizar pela dor dele, né? E aí, como eu sempre falo, às vezes o propósito, você corre a vida inteira atrás de um propósito, falando que sentido tem a minha vida. O processo foi o contrário, vieram atrás de mim, né? Atrás em busca, porque o processo de graduação, mestrado, doutoramento foi em cima, como todo brasileiro que nasce de uma família muito humilde, em cima de muita dificuldade, né? Como diz o outro, eu tive que comer muito sal para conseguir, né, chegar, completar as coisas, às vezes não querendo me vitimizar, nem chorar, não, é só para vocês verem o nível, às vezes eu não tinha R$ 1 para o refeitório universitário, aí a galera fazia uma vaquinha, né, então são coisas que eu tive que lidar com orgulho, eu tive que lidar com várias coisas para poder seguir meu caminho, e porque aí pós-graduação, pós-maternidade, eu tive muitas dificuldades também para entrar nesse universo de São Paulo, porque eu não era, né, apesar de ser muito reconhecida enquanto cientista no Centro-Oeste, principalmente o Mato Grosso, né, já ter todo um nome feito por lá, né, já tinha trabalhado em várias instituições, estava lecionando na Federal de Mato Grosso, então essa vinda para cá, eu tive que nossa, olhar para deixar toda essa mulher forte, né, ser sustentada por alguém, ser apenas mãe, não que isso fosse demérito, e deixar esse rótulo de mulher cientista independente de lado um pouco. Então, isso para mim foi uma grande ruptura, foi um choque, né? E aí começou esse processo de terapia. Falei, não,
eu escolhi isso, aceitar que foram escolhas. Então, até mesmo quando fala assim, olha, se sua casa está desorganizada, se sua vida não está boa, não, tudo bem, eu sei, mas o lance é você se conscientizar dessas questões. Olha, principalmente nós mulheres somos muito cobradas em relação à maternagem, à casa, a uma vida profissional perfeita, a um corpo perfeito. Então, você tem que escolher prioridades. Minha casa é bagunçada, está bagunçada. Eu sei exatamente onde estão as coisas, ok? Eu vou tirar um dia para organizar. Mas qual que é a minha prioridade agora? Minha prioridade agora é fazer minhas mentorias, estar aqui com você da maneira mais íntegra, mais inteira possível. Então, essas escolhas, eu tive que tomar consciência disso também, porque como eu sou mulher, venho com essa cobrança, ainda cientista, já pensou para um cientista que não segue todo um protocolo? A gente surta, a gente tem um protocolo. Então, e aí eu falei, não, empreender também foi a mesma coisa, empreender para mim foi muito científico. Eu vim com essa bagagem, né? Lógico que tem a briga com os paradigmas, que meu pai é empreendedor, não posso falar, ele é comerciante. Então eu vi meu pai a vida inteira quebrando a cabeça, e agora, como que vai pagar as contas, sei o quê, reclamando que não estava cansado, não tinha férias. Então é uma coisa que eu sempre abominei. Porque, então, quando falava empreendedora, nossa, para falar do meu propósito, para ajudar as pessoas, eu vou ter que abrir uma empresa. Então, eu tive outra desconstrução. Então, quando você fala assim, eu não estou entrei no programa ainda para fazer fluxo de caixa. Não, porque realmente eu prefiro fazer uma coisa bem organizada e sistematizada. Lógico que com a pandemia veio um baque, né? Um baque porque eu tinha uma vida extremamente organizada. Assim, minha filha vai na escola esse horário, e eu quase surtei, porque eu não conseguia produzir e fluir tanto quanto eu fazia antes. E eu falei, e agora? E aí eu parei todo o processo que já vinha da empresa e fui estudar como lidar com essa situação, essa nova situação, né, em relação ao tempo, em relação à maternidade, de novo, olhar para ela, olhar para mim, o que nós estamos sentindo, vamos tomar consciência desse sentimento agora e nos organizar. Que tempo que eu tenho agora? O que eu posso ter agora, nesse momento com o que eu tenho? Então, eu tenho isso, então vamos trabalhar com isso. Mas também, como eu digo, não é nada assim, uma ideia brilhante veio na minha cabeça. Não. É sentir aquilo, tomar consciência daquilo e separar mesmo, né? Definir, dissecar cada emoção e se embasar, né? Se empoderar, por exemplo, de profissionais, de psicólogos, de terapeutas, whatever, do padre, do pai de santo, não importa de quem, gente. Eu só sempre falo, procure ajuda, porque às vezes a gente não consegue ver a solução sozinho. Então, aí eu me empoderei novamente desse tempo e falei, né? Lógico que já vinha, de janeiro comecei o processo contigo, eu já entendi, quando eu olhei para o seu processo, né? Você fez a apresentação, falei, é isso que eu preciso me empoderar, porque eu entrei zerada, né? E o que foi legal para mim é que eu entrei sem vício de empreendedorismo nenhum, porque eu não sabia nada, eu não sabia nem o que eram os termos. Então, eu me empoderei desse conhecimento e vim estudando, não lidei com o sistema, porque eu falei, não é isso que eu preciso e quero agora. Eu quero agora entender o que eu preciso, de onde eu começo, para onde eu vou, onde eu quero chegar. Então, aí veio a questão da gestão de projetos, que a gente já faz o tempo todo, né? E olhar para as informações. Eu tenho essas informações e como eu vou aplicar para a minha empresa. Como estão trabalhando? Que não adianta você vir com amor, paixão. Só isso é pouco, porque todo mundo tem amor, paixão. Agora, a organização são poucos. Então, eu falei assim, eu tenho que aproveitar de tudo que eu já tenho de bagagem, o que eu estou comprando agora, né? Tem que ser muito assertivo, tem que ser
coisas fundamentais, cruciais, estratégicas mesmo. Então, eu comecei a criar estratégias, procurar. Lógico que às vezes, como a gente gosta de estudar, né, dá uma surtadinha assim, ai, eu tô perdendo isso, tô perdendo aquilo, eu quero estudar o mundo e às vezes falta dia, né, para tanto conteúdo bom na internet, para tanta gente boa na internet. E aí eu falei, não, mas o que eu preciso agora? Agora eu preciso entender o que é empreendedorismo, o que é gestão, como que funciona, como que eu posso fazer um atendimento, fazer uma venda, quem são esses clientes, categorizar. E aí sim, né? E aí eu falei, tá, agora eu estou tranquila em relação a isso. Passei para o papel, faço o desenho bonitinho, aí eu falei, agora sim, né? Pós-pandemia, eu falei, agora vamos para as redes sociais. Cândida, deixa eu fragmentar aqui, senão, só para a gente poder aproveitar essa linda história que você está compartilhando com a gente. Eu sou meio prolixa às vezes, gente. Não, maravilhoso. É assim, gratidão por compartilhar. E isso eu acho que é o que falta às vezes para a gente também, de parar para ouvir a história do outro, né? Porque eu conheço a Cândida num lado. Aí a Cândida, ela abre o baúzinho dela para compartilhar com a gente consegue, nossa, tipo assim, é como se a Cândida agora crescesse num nível que fala, mais um motivo para não reclamar da vida, né? Então vamos voltar lá no começo. Cândida, o que você acha da sua história assim, inicial, do seu meio familiar? Porque eu falei dos pilares dos hábitos, né? E existe algo, gente, que vai além dos pilares. Mas vamos lá, ó. Ambiente, pessoas e informações. O que você sente o que era diferente em você em relação, de repente, até aos outros seus irmãos? Tipo assim, você tem irmãos, né? Muitos. Eles seguiram o mesmo caminho? Não. O que você identifica que em você existia, que neles não existiam, mesmo pessoas estarem no mesmo ambiente com as mesmas pessoas e têm as mesmas informações? Eu tinha muita vontade de fazer diferente, desde pequena. Você sentia isso? Era algo maior? Era algo maior. Eu tinha muita curiosidade pelo mundo, eu queria entender as coisas. E aí eu via que os livros eram o melhor atalho para entender, né? E eu achava pouco a brincadeira com meus irmãos, né? Sem fundamento, eu tinha que fundamentar tudo. Ou seja, já era cientista desde o começo. Sempre. Eu tinha que entender, né? Por que a abelhinha está fazendo esse movimento na florzinha, porque eu observava e já coletava. Então, é muito inato, né? É uma coisa minha, porque eu tenho 8 irmãos, gente. Uma só, depois de mim, se formou, depois que se tornou mãe, né? Mas o resto não. Então, assim, eu era muito diferente, meu perfil era muito diferente, eu era introvertida, quando era criança era mais tranquila, era mais observadora, sempre curiosa, sempre perguntadeira. Então, era uma coisa minha, muito particular. Ninguém nunca ficou... Os mesmos incentivos que meus irmãos tiveram, eu tive. Ah, vai estudar, tá na hora de ir para a escola, mas nada além. Perfeito. Gente, por que eu perguntei isso para a Cândida? Porque aqui tem um exemplo claro de uma pessoa que já veio com um propósito latente. Todo mundo vem com um propósito, mas nem todo mundo vem latente. Agora, por que em alguns aflora mais do que outros? Não sei responder. Porque, por exemplo, no meio de oito irmãos, né? Com você 9 ou você 8? 8. 8 ao total. Ela desencandeia para um lado, com uma atitude, sendo inato dessa pessoa, é um propósito muito individual, né? Porém, a gente vê que os 3 pilares está todo mundo envolvido. Então, não é só o meio que faz a pessoa, mas existe algo dentro de você que ultrapassa o meio. Tem na nossa história, me corrija agora se eu errar o nome. Mas o meio também me influenciou, porque eu vim de uma infância rica, né, nesse processo de natureza, de observação.
Então, Mas e aflorou o seu propósito, né? influenciou também pelo fato de eu não querer repetir, entendeu? De não querer. Então Mas ainda assim é inato, né, Cândida? foi uma mola Porque assim de falar é assim, eu como não se quero você só isso para mim. precisasse É, viver essa experiência para você sim, aflorar o desejo de sim, seguir esse caminho. É sim, algo que está até, eu acho que, maior que a gente, né? Mas, é, enfim. Agora vamos para um outro ponto. As aham, sombras, né? As sombras que acompanham todo ser humano, gente. Todo mundo tem, porque a gente está aqui para se desbravar, né? claro, E a Cândida teve aí, além da infância dela, as escolhas, o caminho dela, a mudança de geolocalização, né? Isso impacta, porque entra cultura, entra preconceitos, né, Cândida? Entra sim, você. É como se você tivesse construído um mundo e tivesse que refazer um novo sim, mundo em vida, né? sim, Duas vidas numa vida, né? sim. Foi muito estranho porque, assim, foi bem interessante também, porque eu tive que colocar as sandalinhas da humildade, né? Eu sempre brinco, vamos colocar os chinelinhos e sandalinhas da humildade. E a Cândida, cientista, fodástica, com todo respeito, lá de Mato Grosso, não existe mais. Aqui eu não sou nem a vizinha de ninguém, porque ninguém me conhecia mesmo. Então demorou para tomar até sol aqui em Campinas, porque eu ficava em casa com a minha filha o tempo todo, bebê. E aí depois, A né, fuga, né? Tava em né, fuga, né? exatamente. Aí entrei em grupos de mães, sei o quê, até retomar foi e começar do zero mesmo. Foi Que bem lindo, que desafiador, lindo. né? No fim, é Recomeçar. tudo muito bonito. Dói, né, Cândida? Talvez é a sua Dói, história, é a claro, sua caminhada. É dói, necessário para você ser dói. quem você é, né? Exatamente, mas é uma dor que já não incomoda. É uma dor assim que você ressignifica. Eu conto sem essa sensação de dor, de mágoa, de rancor, porque já acabou, ela já foi ressignificada, até para eu entender onde eu queria chegar hoje, né? Então foram necessários. Cada dor, cada dificuldade, eles foram, de certa forma, cada um foi um degrau, e está sendo, né? Perfeito. Então, assim, o que todo mundo, eu sou privilegiada assim que todo mundo não entende assim, fala assim, pô, como ela aprendeu a empreender tão rápido? Não foi rápido, gente, é uma vida. É uma É uma vida, vida. é uma vida. Então, o que eu tive que me empoderar realmente não foi da minha vida, foi dos jargões, empreendedorismo, entender como que abre um CNPJ, entender o que é uma ferramenta, o que é um lead. Ok, mas o resto, a empresa sou eu. Então, eu trago isso para a Toda a sua empresa, bagagem, né? toda a minha bagagem. Então, lógico que tem a parte prática, a parte, né, racional, empresarial, e eu passei a entender, mas não achando assim que eu vou me tornar uma contadora, eu vou me tornar uma gestora de empresa. Não. É como você disse, enquanto a gente está começando, a empresa é você. Então, é o marqueteiro, você é o publicitário, você é o tudo da empresa. E às vezes eu falei, eu preciso entender tudo isso, porque eu preciso contratar pessoas para me ajudar e eu quero entender se essas pessoas são gabaritadas para isso, são boas realmente para isso, né? Então, aí depois que eu entendi todo esse com você, com várias outras pessoas, vários outros cursos, né? Que eu fui fazendo curso de empreendedorismo, vários cursos, mas a mesma coisa, entendeu? Para sedimentar mesmo. E aí eu falei, agora eu quero fulano, ciclano, né? Fulano está abrindo meu CNPJ, ciclano está fazendo outra parte, e aquela caderneta faz a parte de material, e outro faz a parte de logotipo. Então, fui entender para começar a estruturar a consciência do jeito que eu gostaria. E, assim, tá melhor do que eu sonhava. Todo mundo vem reclamar, né? Eu falo, tá melhor do que eu esperava. Eu estou saindo melhor do que eu esperava. Aí todo mundo vai falar assim, nossa, que mulher insuportável, arrogante. Não é, gente. É a Não verdade, é. é um fato. Eu tenho que falar para vocês, a gente é acostumado a problematizar tudo, até nós mesmos.
A gente nunca Tem que exalta o que tá reconhecer bom. no que você é bom Não, e no que você está não, e avançando. o ser humano, a humanidade, a gente nunca exalta as coisas boas. A gente Só exalta problema o as tempo, ruins. é problema o tempo todo. Então, o que eu venho É exaltar tipo, para você fui boa nisso, mas eu sou tão ruim naquilo. Não tô é falando daquilo, tô falando que você é exatamente. boa nisso. Ex- Exatamente. Então, se reconhecer, eu tenho dificuldades? Tenho, um monte, tenho defeito, 1 milhão. Mas agora eu estou trazendo para vocês a Cândida empreendedora, que é um bebê ainda, está aprendendo a gatinhar, né? Começou esse ano, que eu comecei em janeiro com o Martin Hunt, e depois foi. A pandemia foi um empurrão. Vai, minha filha, né? Para todo mundo, né? Para a maioria. Vai, minha filha, porque, pelo amor, né? Você tá todo mundo atrás de você e você não está fazendo nada, Sim. né? E eu. Gente, Pode falar, Sueli. deixa eu fazer só uma atualização até de como a Cândida entrou no Marketing Lunch. Primeiro que assim, é encontro de histórias, né, Cândida? Uhum, Tipo, vem o caminho aqui, você vem com a sua aqui, em dado momento as histórias vão se encontrando, né? E assim uhum, todo mundo. E a Cândida, ela participou da reunião das empreendedoras, né? Eu já conhecia, eu acho que membros do grupo das empreendedoras. E até ela participou de uma reunião que eu não fui e ela estava em busca de alguma informação voltada à gestão de tempo, acho que alguma coisa semelhante assim, né, Cândida? era de E empresa, organização de da empresa, gestão empresarial mesmo. isso. E aí a pessoa que estava fazendo palestra, acho que foi a Patrícia, né, que estava Patrícia, fazendo palestra no dia, ouviu e estava conversando com ela, né? eu estava trocando figurinhas com ela Tá em trocando relação figurinha a. com ela, falou assim, olha, conversa com a Sueli, né? Acho que foi alguma coisa Uhum. assim, né? Foi, E ela falou: aí a olha, Cândida, Sueli vai ter um curso amanhã. Se você quiser entrar em contato com ela, eu falei, então preciso. Eu não queria nem era um gestão de tempo. workshop. Era, Um eu nem queria. workshop que eu estava organizando com a Sônia foi o primeiro, a gente ainda ia testar. Nossa, Mas para vocês verem, gente, é aquele negócio, atitude. Porque quando eu falei, Sônia, vamos fazer um workshop junto comigo, só para a gente ver como que vai funcionar, era, sabe aquele test drive, Cândida? Então você vê como as coisas vão se encontrando, ó. E aí a Cândida fez o workshop, depois a gente falou sobre o Market Hunt. E o Market Hunt, gente, a Cândida, você pode ter esse posto aí, tá, Cândida? Pode falar, esse posto é meu. A Cândida foi a primeira Hunter que entrou com a finalidade educacional. Porque, tipo, como o Market Hunt ele é um sistema, ele tem o curso dele, o sistema e as atividades, o interesse da Cândida inicial era entender o jogo, né, Cândida? sim, Era foi, a parte foi. do conhecimento. Sim, a E eu parte até do fiquei em conhecimento. dúvida, eu falei, mas será que o Market Hunt dá isso para a pessoa? Porque a princípio eu queria dar isso conhecimento, né? Só que para quem está mais na pegada, né? Então a Cândida foi a primeira pessoa do tipo, olha, eu quero primeiro entender antes de jogar. E foi Uhum. aí que eu falei assim, não, eu vou também investir nisso. Eu acredito que o marketing pode sim abrir a visão de alguém antes da pessoa jogar o jogo, né? E aí, tanto que a Cândida nem utiliza o sistema, ela tá mais realmente na questão do conhecimento, né, Cândida? Sim, Entender as sim, etapas, ferramentas, esses exato. termos, né? Foi primeiro entender a terminologia, que eu não entendia nada, minha gente. Falei, como que eu vou, né, no curso de empreendedora, falar B2B, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, gente, o que que é isso, pelo amor de Deus? Aí um dia eu fui até tomar café com ela, caderneta, ela falou assim, porque a gente pode fazer ferramentas. Eu, oi? Né? Falei, não, gente, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. E aí eu entrei, né, na sequência no marketing e falei, tá, agora eu sei onde procurar, né? Que é interessante que você não fica só naquilo. É bom porque o curso me deu todo um arcabouço para falar, agora eu sei aonde me procurar, onde não perder tempo, que isso é crucial também, né? Porque dá uma filtrada que a gente, enquanto mentora, a gente como que reduz o tempo, né? Dá qualidade no tempo da pessoa mesmo. Ela não vai ficar rodando, rodando, rodando atrás do rabo, atrás de uma informação que a gente já está careca de saber.
Então, é muito tempo, né? É isso. Então, assim, às vezes você fala, nossa, investimento. Não é, gente, não é investimento alto, muito pelo contrário. Quanto Porque você tempo ganha muito tempo, quanto tempo eu economizei que eu estaria gastando, por exemplo, em um mês eu estudei tudo, né? Estudei, de anotar, emergiu mesmo. aí depois eu falei assim, agora eu fui separando em tópicos e procurando sabe? Subcursos, porque ele tem um padrãozão, ele é um Para dar arcabouço, base para cada ponto. e também tentando brincar já, né? Fazendo, porque até então eu vinha com piloto. A gente, cientista, tem isso também. A gente, antes de entrar para se jogar, a gente começa a fazer um piloto. Será, né? Fazer testes. Até você falar validar, ainda eu não validei. Não validei meu método, porque ainda tem gente passando pelo método de mentoria, né? Então, ainda eu vou validar esse método. Aí eu estou validando a organização de tempo, que a pegada é diferente da sua. A gente trata de assuntos similares, né? Eu faço a mentoria de organização de tempo, mas com outra pegada. É a pegada muito mais dentro da análise comportamental, mais voltado para a mulher mesmo, da questão do feminino. E aí depois, aí eu estou terminando a organização de tempo, aí que eu falo, agora eu vou jogar um curso disso. Então eu estou indo por etapas, assim. E eu acho que é isso, você respeitar o seu Você está tempo. validando as suas soluções para depois começar a jogar o jogo realmente, né? Eu estou jogando, né? Eu acho que eu já estou quase no checkmate, porque eu venho devagarzinho, como quem não quer nada, observando, estudando, Igual aprendendo. mineiro. Pelo jeito, Cuiabano é igual mineiro. Como que é? Muito pelo contrário, Cuiabana é eu que sou mais, né, mais observadora mesmo, mais de olhar mesmo, de ficar, estudar, e também, mas é isso, né? E também tive que momento de falar, agora chega de estudar, que foi em julho e agosto. Agora está na hora de pôr em prática. Então, é legal estudar? É legal pensar positivo? Maravilhoso. Mas tem que ter uma ação positiva em cima de Tem que todo esse desbravar. Tem uma hora que você tem que colocar o barco no mar. Exatamente. Então, agora vai. aí, uma coisa que eu tive que ninguém acredita, mas eu odeio câmera. Eu odiava, né? Agora não, estou mais natural. Eu odiava câmeras, minha gente. Então, foi uma coisa que eu briguei comigo. Falei, vai. Não tive, né? Então, fui para as câmeras que é as sombras do medo, do medo. Do social, né? Inventava mil desculpas, né? Nossa, como eu tô gorda, a bochecha de cara de pão doce, não sei o quê. E eu falei, gente... Por que a gente se massacra tanto, né? Eu falei, não é isso, o povo não tá, quem tá procurando a consciência não tá procurando minhas bochechas de pão doce, tá procurando o que é a bochecha, tá por trás da bochecha de pão doce. A bochecha de pão doce é legal, tem muita coisa legal para oferecer de conteúdo. Então vai lá, quanta gente eu tô deixando de ajudar. Então eu comecei a mudar até isso, né? Então e aí foi interessante, né? Porque aí você toma autonomia quando o medo não deixou de existir em nenhum momento. Porque quando o medo deixa de existir, você se torna arrogante, né? Eu acho. E você deixa de querer até mesmo aprender, de querer trazer parceiros, né? De querer. Mas é um medo diferente, né? Não é um medo diferente. É um medo do novo. Tipo, se abre, vai lá. Vai lá. É a primeira vivência, né? É aquele. Não é nem ansiedade, é o entusiasmo do novo. É um medo gostoso, porque é aquela vontade de fazer o melhor, né? De estar sempre, fazer tudo com excelência. Então eu falei, é isso que eu quero, porque eu já vinha com esse lance de pesquisadora muito forte. E fazendo tudo, né, da melhor forma possível, porque na academia não tem, a gente não pode ser mediano, porque a gente está o tempo todo passando por crivos, né, muito altos.
Então, eu tive que. Cândida, nossos minutos estão ao retas finais. Então, vamos Segundinhos. lá. Então, é isso. Venham, estudem, façam tudo com excelência, se dediquem e, né, procure o Marketing Hunt para aprender, para colocar tudo em ação. É isso. Acabou, gente.